a gente vai apresentar esse tema, né? A ética das virtudes e a ética do dever na tradição cristã. Então, a primeira ideia é que desde a antiguidade até a Idade Média, né, a vida moral era compreendida como uma resposta à questão da felicidade. Quer dizer, agir bem tinha a ver com ser feliz. Então vejam, existe aqui uma ligação entre fazer boas ações, agir de uma maneira adequada, e dessa maneira você seria feliz. Aristóteles sintetiza isso dizendo que, como é que ele diz, né? Agir bem é o sinônimo da vida feliz, né? Essa é a chave da felicidade. A chave da felicidade é você agir bem. Então, a virtude é considerado algo relacionado à felicidade. O que variava é em que consiste essa felicidade, né? Então, a gente vê na tradição de Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, uma visão de que se nós agirmos bem, nós vamos ser felizes. Mas a partir da Idade Média, concretamente a partir de Guilherme de Ockham, a partir do século XIV, essa visão vai mudar completamente. Se antes as respostas divergiam, de algum modo, em relação ao ponto de partida, qual seria o papel atribuído ao prazer na vida feliz, então basta agir bem, ou além disso é preciso ter dinheiro, além disso é preciso ter satisfações, né? Então, Aristóteles, por exemplo, entende que sim, né? A vida feliz tem a ver com agir bem, mas não basta. Para ser feliz, você também precisa ter algumas posses, alguns benefícios, é uma condição necessária, mas não suficiente para a vida feliz. Já Santo Tomás de Aquino vai dizer que a virtude é uma condição necessária e suficiente para ser feliz nesta vida, mas a felicidade perfeita a gente só alcança na outra vida, né? Santo Agostinho atribuía ao prazer um papel, porém não decisivo, porque é possível ser feliz ainda que a gente prescinda de certos prazeres. Então, qual é o papel atribuído ao prazer para a vida feliz? Porém, qualquer que seja o conjunto de elementos para a felicidade, ele inclui necessariamente a virtude. Ou seja, ser mau, injusto, mentiroso, covarde, é impossível ser feliz sem isso. Agora, basta ser forte, justo e virtuoso para ser feliz? Não, além disso precisa ter bens, precisa ter uma certa comodidade material. Então a resposta varia, mas de todo modo a virtude é essencial à felicidade. Então o que são as leis, o que são as normas, né, que regem a nossa vida? Elas não são a essência da virtude, elas são orientações, elas são balizas, né? Ou seja, a minha liberdade, ela me orienta em relação ao bem. A partir de que critério? O critério de finalidade. Então, por exemplo, se eu perguntasse, esta sala está bem disposta? Vocês poderão dizer, sim, já que o propósito aqui é ter uma aula, faz sentido haver uma mesa, né, um quadro, enfim, que permita a classe. Agora, se a finalidade aqui fosse uma reunião, talvez valesse a pena fechar o círculo. Ou seja, o que é bom depende do fim. Essa é a ideia aristotélica. Dependendo da finalidade, algo vai ser bom ou mal. O telos, né, é o que orienta. Então, quando a gente coloca uma regra, ela simplesmente orienta em relação à ação. Não é que ela constrange a minha liberdade. Então, por exemplo, se viemos de São Paulo para Cotia, seguindo as indicações das placas, não é que, puxa, isso daí inibe a minha vontade de ir para onde eu quiser. Não, se você quer, se o fim é chegar a Cotia, essas placas estão orientando, ajudando o exercício da sua liberdade e não impedindo. Então, vejam como tem a ver o que se entende por liberdade, qual é o papel da lei na orientação da nossa liberdade. E se a gente orienta a nossa liberdade em relação a um fim que seja bom, que seja melhor, a gente é mais feliz. Então essa é a ideia, assim, em apertada síntese, né, aristotélica. Qual é o papel da lei, qual é o papel da liberdade e como isso se relaciona com a felicidade. E isso tem a ver com uma determinada compreensão da natureza humana. Quer dizer, o que é o homem? O que é a pessoa humana?
Então, Aristóteles, muito didaticamente, ele assinala que não há nada na nossa inteligência que não haja passado pelos nossos sentidos. Significa que nós conhecemos o mundo a partir dos sentidos externos, armazenamos o que nós captamos com os nossos sentidos na nossa memória, na nossa imaginação, somos capazes de abstrair tudo o que é concreto, sensível, material e formar uma ideia. A partir dessa nossa capacidade intelectual de entender, nós podemos decidir. Então, inteligência e vontade estão muito relacionados entre si. A gente só é livre na medida em que a gente conhece. E uma vez que a gente conheça, ainda que nós, como animais racionais, tenhamos impulsos, inclinações, apetites, tendências, nós podemos agir de uma maneira racional, discernindo o que é melhor. Ou seja, nesse esquema aqui, a gente inclui sentidos externos, 1. 2. Sentidos internos, memória e imaginação. Universo intelectual, a nossa inteligência e a nossa razão, que é a inteligência com a sua capacidade discursiva, de raciocinar. Bom, na medida em que eu compreendo e discorro, eu decido. Então, a vontade, aqui entendida, tem relação com a liberdade. No entanto, não significa dizer que eu vou me orientar tão somente por aquilo que eu compreendo, percebo que é bom e ajo. Não, porque nós também temos muitos impulsos, tendências, apetites, inclinações que entram em jogo no momento de nós tomarmos uma decisão. Então, a ação propriamente humana, racional, deliberada, é como se passasse por todo um circuito aqui, que é a dinâmica da nossa natureza humana. E onde é que está essa possibilidade de eleição, essa possibilidade de escolha, que torna as nossas ações suscetíveis de um juízo moral? Você agiu bem, você agiu mal. Por quê? Porque você quis. Você pôde escolher. Se nós nos situássemos apenas abaixo da linha pontilhada, ou seja, eu percebo algo com os meus sentidos, armazeno, estimo, projeto, tenho um determinado impulso e ajo. Se eu estivesse simplesmente no universo sensitivo, instintivo, eu não poderia ser julgada sob o aspecto moral, se eu agir bem ou mal, porque eu estou totalmente constrangido pelos meus sentidos, mas exatamente porque eu sou um animal intelectual e moral, eu sou responsável, né? Por isso que as crianças são inimputáveis, né? Elas ainda não têm o discernimento, né? Mas nós sim, somos, digamos, suscetíveis de um juízo, exatamente porque podemos escolher. Então, agora, o que é escolher bem? Né? Segundo Aristóteles, que é sempre tão assim preciso, né, na forma como ele formula toda a sua ética, que permanece referencial, né, quando se estuda a ética, a gente tem que se referir a Aristóteles, a sua ética Nicômaco. Ele faz ali um tratado sobre as virtudes. Ele está dizendo que a liberdade ela é uma propriedade da nossa natureza. Como assim? Pode parecer quase que contraditório afirmar isso, porque o reino da natureza é precisamente o reino da necessidade. A natureza segue pré-determinações naturais, leis naturais. As plantas fazem fotossíntese, se orientam para a luz. Isso é natural, não é que ela decide se dirigir em direção à luz, é da natureza dela. Aristóteles vai dizer que o homem, enquanto natureza, nós fazemos parte da natureza, estamos aqui, ocupamos um lugar no espaço, também temos tendências naturais. Só que temos também o universo moral. Aristóteles vai dizer que uma propriedade da nossa natureza é a liberdade. E a liberdade, enquanto natureza, está orientada, pré-determinada ao bem. É como se ele estivesse dizendo que, assim como as plantas se orientam para a luz, nós nos orientamos para o bem, nós buscamos o bem, queremos o bem. Isso está pré-determinado na nossa natureza, porque somos também elementos da natureza. Mas por que não estamos sob o império do reino da necessidade?
Porque a liberdade, enquanto liberdade propriamente dita, ela escolhe o bem particular. Então, enquanto natureza, estamos determinados ao bem. Enquanto livres, estamos orientados ao bem que nós entendemos que é melhor. Isso é uma sutileza muito importante, porque ele está dizendo, em outras palavras, que o nosso problema não é escolher entre o bem e o mal. O nosso problema é escolher entre o bem e o melhor. Isso é profundo. Por quê? Porque querendo ou não querendo, a gente tende ao bem. Supondo que uma escolha seja claramente viciosa, uma pessoa que por alguma razão é dependente químico, ou é viciado em drogas, em álcool, o que a gente queira. Ele tem o seu livre-arbítrio. De alguma maneira, ele poderia não tomar uma nova dose de uma bebida qualquer. O livre-arbítrio permanece. Mas ele está tão viciado e ele está tão inclinado àquele sabor, àquele gosto, àquele prazer, que ele não consegue não escolher aquilo. De certo modo, ele está escravizado pelo seu vício. Então, aquilo para ele é um bem. Ele tende ao bem, só que não é o melhor. Por que não é o melhor? Porque se ele considera o fim da existência, a finalidade, e se ele considera que o momento não esgota a escolha, por quê? Porque como nós somos seres que ocupamos um lugar no espaço, a nossa vida se desenrola no tempo e é uma narrativa, a escolha que eu faço agora compromete a escolha que eu faço daqui a pouco. Vejam que coisa importante. Ou seja, nós somos livres. Podemos escolher isto ou aquilo. Esse é o livre-arbítrio. Eu posso considerar a minha existência como se a escolha se esgotasse nesse instante. Então, agora eu quero mais uma dose. Depois eu quero outra. Depois eu quero outra. Só que não é assim. Por quê? Porque a escolha que eu faço agora compromete as minhas tendências naturais. Então, cada vez eu vou me inclinar mais a escolher mais uma dose. Ou seja, eu acabo perdendo a minha própria capacidade de escolha, porque eu adquiri uma tendência. Então, olha o que ele está dizendo, várias coisas. Primeiro, livre-arbítrio não é o mesmo que liberdade. O livre-arbítrio sempre permanece. A liberdade é uma capacidade que pode aumentar ou diminuir. Eu posso me tornar mais livre, porque eu posso escolher cada vez melhor, ou eu posso me tornar menos livre. Uma pessoa viciada é menos livre do que uma pessoa virtuosa, simples assim. Por quê? Porque eu tenho mais capacidade de escolha, mais capacidade de autodeterminação. Então, nós somos livres. E o que ele entende por liberdade? Capacidade de autodeterminação a um fim. Agora, quando a gente fala de fim, necessariamente nós estamos falando de razão. Por quê? Porque só o ser humano é capaz de se autodeterminar a determinados fins. Nós não somos reféns desse mundo instintivo. A simples ideia de fim já indica racionalidade. Por quê? Porque nós podemos, então, arrumar essa sala numa disposição ou em outra. Porque nós entendemos o que é o fim, escolhemos o que é melhor. Então vejam que é toda aqui uma filosofia, antropologia, ética, baseada numa determinada concepção do que é o homem. O homem é um animal, pertence ao universo sensível, sensitivo, animado, porém ele é um animal racional. Ele tem inteligência, intelecto, ele tem vontade, ele tem capacidade de deliberar. Então o homem, que é um animal racional, se torna responsável pelas suas ações. As suas ações são suscetíveis de um juízo moral. Podem ser melhores ou piores. E com que critério nós julgamos isso? Depende do fim. Temos que ter em conta o fim. E temos que ter em vista que a natureza humana é uma natureza, então ela se desenrola no tempo. A escolha que eu faço agora compromete a escolha subsequente. Então a liberdade é uma propriedade da natureza, nesse sentido. Então não há contradição entre o reino da necessidade e o reino da liberdade. O reino da determinação e o reino da indeterminação. Porque estamos, em grande parte, indeterminados. Somos, em grande parte, aquilo que a gente quer ser. Em grande parte, a gente é o que a gente quer ser.
Muito nos foi dado, mas muito também depende das escolhas que nós façamos. Então é toda uma antropologia, uma ética que está expressado aqui nessa visão de que as boas escolhas, as escolhas melhores, nos conduzem a uma vida mais feliz. Essa é a ideia aristotélica que também foi apropriada pelo cristianismo, baseado numa determinada concepção do que é o homem. Então, a ética virtuosa se resume basicamente nisso. A nossa razão é aperfeiçoada pela virtude da prudência. A nossa vontade, a nossa capacidade de fazer escolhas e decisões é aperfeiçoada pela virtude da justiça. Os nossos apetites concupiscíveis são aperfeiçoados pela virtude da temperança. Os nossos apetites irascíveis, a ira, o medo, são aperfeiçoados pela virtude da fortaleza. Então, embora ele não tivesse dado esse nome a essas virtudes, isso irá dar à teologia cristã, ele está falando das 4 virtudes cardeais, que, aliás, já tinham sido anunciadas por Platão na sua República. Aristóteles refina um tanto quanto o sistema de Platão e traz essas ideias de que a pessoa virtuosa é mais livre, tem maior capacidade de autodomínio, maior capacidade de se orientar ao bem. É a ética das virtudes. Isso é a ética das virtudes de matriz aristotélica. Então, as virtudes proporcionam que o homem viva em harmonia consigo mesmo, com o cosmos, com os demais. Então, tornam a vida mais feliz. Se nós formos justos, prudentes, corajosos, temperantes, tudo isso nos fará mais felizes, mais equilibrados, mais harmoniosos interiormente. E há uma felicidade, uma alegria que só essa busca do que é o bem pode trazer. Então, no fundo, somos mais felizes na medida em que sejamos mais virtuosos. Essa é a tese aristotélica. A partir do século XIV, a visão vai mudar completamente a partir de um frei franciscano, um grande intelectual que foi Guilherme de Ockham, e que tem mais influência do que talvez a gente possa imaginar. Por quê? Porque a questão da felicidade é colocada de lado. Agora, ser virtuoso é obedecer a Deus. E Deus é uma espécie assim de onipotente, uma vontade absoluta e arbitrária que simplesmente quer ser obedecido. Por isso ele nos dá leis, mandamentos, ordens. E ser virtuoso é obedecer à lei. A felicidade é assunto para outra vida. É como se houvesse aqui um abismo entre o dever e a vida feliz. Agir bem é agir segundo a norma. Por quê? Porque Deus quer ser obedecido. Então vejam que agora muda completamente o horizonte da vida moral. Nós deixamos de ser seres inerentemente morais, algo que está dentro, dado pela nossa própria natureza, nos inclinamos ao bem. Agora nós somos seres que nos tornamos morais se nós obedecermos à lei, que é exterior a nós. Então isso traz consequências profundas, que cria uma, digamos assim, dissociação entre ser feliz, né, e ser moralmente bom. Talvez vocês já estejam intuindo que a gente já começa a perceber aqui algo de Kant. Né? Agir bem é agir segundo o dever, independentemente dos nossos impulsos e desejos. Por quê? Porque é como se a liberdade se opusesse ao reino da necessidade. Então nós temos que obedecer aos imperativos morais categóricos, né? E não aos nossos impulsos e sentidos que seriam maus. Né? Então não podemos agir segundo o prazer. Colocar a felicidade como importante na vida moral é absurdo na ética kantiana. Agir bem é agir por dever, né? Não simplesmente conforme o dever, mas pelo sentido do dever, sem buscar qualquer outra satisfação, senão esse senso moral. Então, na visão de Guilherme de Ockham, a liberdade significa optar entre contrários, isto ou aquilo. Os dois polos da vida moral passam a ser, por um lado, a liberdade, por outro lado, a lei. Né? Então, isso vai gerar a moralidade da obrigação. Agir bem é agir conforme o dever. Ser moralmente bom é obedecer à lei de Deus, independentemente do conteúdo que isso expresse.
Deus simplesmente quer ser obedecido. Deus é a pura vontade, para não dizer o puro arbítrio. Então isso nos constrange, oprime a nossa liberdade. Então, a liberdade de indiferença significa dizer isso, que nós somos seres que podemos escolher agir ou não agir. Poderia até escolher não ser feliz, poderia até escolher não quero o bem. Simplesmente eu ajo porque eu sei o que eu devo fazer. Vejam que isso é muito diferente de eu dizer, nós tendemos ao bem. A liberdade está como uma tendência inerente ao meu ser, tender ao bem. E também dizer que o que eu escolho agora compromete o que eu faço depois. Por quê? Porque a minha liberdade se dá na minha natureza. E a natureza ocupa um lugar no espaço e tem uma continuidade. Então, isso é diferente de uma liberdade que entende que nós agimos em função de um fim que seja bom, porque nós queremos, geramos tendências, que podem ser melhores ou piores, virtuosas ou viciosas, e essa autodeterminação ao fim é que nos traria a felicidade. Então, são duas visões praticamente opostas, né? Então, aqui eu vou ler com vocês. O livre-arbítrio seria a primeira faculdade da pessoa humana, cujos atos originariamente não dependem de nada. Pode ser definido como o poder de escolher entre contrários, entre sim e não, bem e mal. É a liberdade de indiferença. Então, o que a gente vê aqui? É como se livre-arbítrio e liberdade fossem a mesma coisa. Eu não tenho uma distinção. Isso, gente, é bastante contemporâneo. A gente um pouco acha que é a mesma coisa, né? Ser livre é fazer o que eu quero, vamos dizer assim. Mas será que a gente é livre fazendo certas escolhas que sabemos que nos prejudicam, ainda que eu tenha consciência disso? Será que eu sou menos livre se eu, por exemplo, sou fiel a um determinado compromisso? Não, perdi a liberdade. Será que você perdeu a liberdade por ter assumido um compromisso? Então, o que significa isso, né? Livre-arbítrio e liberdade, né? Então, olha o que ele está dizendo. O livre-arbítrio não procede da razão e da vontade. Pelo contrário, ele as precede no nível da ação. Já vou explicar. Podemos escolher pensar ou não pensar, querer ou não querer. O livre-arbítrio, a liberdade entendida como poder de escolha entre contrários, perde o seu apoio na natureza. Isso nos lembra, não sei se para vocês já tem assim um cheirinho assim de Sartre, né? Nós somos um puro acontecer, um puro nada. A minha vida não tem origem, não tem fim. Ou seja, nós somos pura liberdade. Então, a liberdade é como se ela fosse anterior à natureza. É a pura capacidade de escolha. Se eu disser que a nossa liberdade se dá na nossa natureza, eu estou admitindo o quê? Que a minha liberdade não é a mesma coisa que a onipotência. São noções distintas. Uma coisa é eu disser assim, a natureza tem determinações. Então, o fato de eu fazer determinadas escolhas não significa que eu não seja, e que fazer uma escolha comprometa outras opções possíveis, não significa que eu não seja livre. Simplesmente significa que eu sou limitado. Por exemplo, se eu escolher a carreira de direito, não é possível conciliar isso com medicina, ao menos durante uns bons anos. O que significa isso? Que você não é livre? Não. Você não é onipotente, você não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, ocupar dois, né, enfim. Você sempre ocupa um lugar no espaço, ou seja, temos limitações dadas pela natureza. Mas isso não significa falta de liberdade, porque a liberdade não é o mesmo que a onipotência. Não é do nada fazer alguma coisa. É me autodeterminar a um fim, a partir da minha natureza. Então, temos um monte de determinações naturais, mas temos também liberdade. Então, por isso que a liberdade procede da natureza. Ela não precede a natureza. Ela se dá em algo que já é, que é o nosso ser. Então, não sei se eu estou sendo assim, um pouquinho abstrata demais, né? Mas se dá para compreender a profunda mudança que há aqui de concepção. Então, Ockham afirma que a pessoa humana pode escolher indiferentemente ser feliz ou não ser feliz, bem como entre preservar ou não preservar a sua existência,
a natureza deixa de ser o apoio da liberdade. É, pelo contrário, subordinada à escolha, sendo inferior e exterior a ela. A máxima dos antigos, seque naturam, segue a natureza, perde sentido. A nova visão que emerge é dominare naturam. O ideal é dominar e submeter a natureza. Então vejam o quanto isso é contemporâneo. A gente não só não aceita que nós ocupemos um lugar no espaço, que é algo que me seja dado, como eu domino, eu submeto. Então eu posso querer transformar a minha natureza, me opor à minha própria natureza. Então é impressionante isso, a capacidade que nós temos de submeter a natureza, nos opor a ela. Isso traz consequências de uma desnaturalização, né? Que, segundo a ética aristotélica atomista, é um tremendo empobrecimento humano. Não significa mais liberdade, significa menos. Então, é algo assim bem profundo, como a gente pode perceber, e o quanto isso é distante de uma ética de virtudes, levado às suas últimas consequências. Ou seja, a ética aristotélica atomista é uma ética eudaimonista. Significa dizer que a felicidade individual ou coletiva é o fundamento da conduta humana moral, isto é, são moralmente boas as condutas que nos levam à felicidade. Agora, qual que é o problema? O que é a felicidade? Será que a felicidade é o mesmo que o prazer? Então voltamos àquela outra pergunta. Em Santo Tomás de Aquino também, né? A felicidade perfeita a gente só conquista no céu, mas a felicidade nessa vida depende das virtudes que nós possamos alcançar aqui. E por que há essa negação do eudaimonismo em Ockham e depois também em Kant? Por quê? Porque não indaga por razões. É como se a racionalidade e a liberdade fossem campos separados, não tivessem conexão um com o outro. Então a gente deve obedecer à lei, não interessa exatamente por que razão. Deus é onipotente, Deus nos deu seus mandamentos, devemos obedecê-lo, né? Não podemos abarcar o logos, as razões de Deus. Então a gente simplesmente deve obedecer. E a vontade divina, portanto, estaria à margem do ser divino. E finalmente, Deus não manda fazer o bem e evitar o mal e simplesmente ser obedecido. Então, o exagero da transcendência divina na ordem gnosiológica, na ordem do conhecimento, não podemos conhecer, vejam como isso também nos lembra Kant, né? Porque Kant é um agnóstico do ponto de vista da razão pura, não podemos conhecer a Deus, não sabemos, ele vai justamente derivar Deus da ordem moral. A gente deve agir segundo o dever, nem sempre vamos ser felizes, então deve haver a imortalidade da alma, deve haver uma vida eterna para recompensar aqueles que agem segundo o dever. Por quê? Exatamente porque ele dissocia a ordem da sensibilidade da ordem da razão, o reino da liberdade, o reino da necessidade. Então, Kant, da mesma maneira, vai criticar todo o sistema moral que introduz a felicidade como um fim, né? Ele diz isso, né, que todo eudaimonismo é uma prática egoísta. E fazer do eudaimonismo um fundamento da moral é matar a moralidade. Agora, a pergunta, e com isso eu fecho aqui esse primeiro bloco, né? Podemos classificar os sistemas que fazem da felicidade o critério de um julgamento moral como utilitaristas, ou egoístas, ou hedonistas? Qual que é a chave aqui de distinção? É distinguir prazer e alegria como realidades distintas. São duas experiências muito diferentes, o prazer e a alegria. O prazer é uma sensação agradável que deriva do contato com algo que satisfaz algum dos nossos apetites. E a alegria é algo interior, é como que fosse assim o resultado, o prêmio da ação excelente. Associamos a alegria à virtude. E é um sinal de autenticidade da virtude. Então, o que a gente quer dizer aqui com isso? Prazer. Prazer é uma sensação agradável, que deriva da posse de um bem. Por exemplo, se eu bebo água, isso satisfaz a minha sede, eu possuo esse bem, isso me causa prazer. Claro que
vai ser efêmero. Daqui a pouco passa o prazer, né, oferecido por esse bem material. Então, o prazer está ligado a algo material, efêmero e transitório. A virtude é algo interior. A alegria que a gente tem, por exemplo, ao fazer uma boa ação, é algo que é interior, não é algo material. O oposto do prazer é a dor. O oposto da alegria é a tristeza. Quer dizer, um está numa ordem sensível e material, o outro está na ordem espiritual. O prazer é breve, variável, superficial. A alegria é mais duradoura. O prazer sensível é individual, dura enquanto dura o contato. A alegria permanece. Então, se a gente pensasse assim, qual foi o dia mais feliz da minha vida? Eu tenho certeza que nenhuma de nós, por muito que aprecie churrasco, dirá, foi o dia que eu participei de um churrasco maravilhoso. Não vai ser. Talvez aquelas que são mãe, o dia que nasceu meu filho, o dia que eu me casei, o dia que eu me senti particularmente amado. Isso é alegria, é um prazer de ordem espiritual. Né? Ou seja, prazer em que sentido? É a posse de um bem. A posse de um bem material, prazer. A posse de um bem espiritual, alegria. Alegria, por exemplo, de uma descoberta, alegria de uma conexão, de encontrar uma solução justa para um problema difícil que nós enfrentávamos. É outra ordem de prazer. Então, claro, se nós fizéssemos da eudaimonia, no sentido de que alcançar o prazer é o que faz a vida feliz, de fato não seria essa a ética aristotélica nem tomista. Mas a alegria, sim. E é um sinal de autenticidade da virtude. Quando a gente está alegre, porque se a gente cumpre o dever e aquilo nos constrange, bom, acho que eu não sei exatamente o que é o melhor. Não sei se dá para entender o que eu quero dizer, né? Claro, a gente se sente bem fazendo bem. Se eu me sinto mal fazendo bem, é um sinal de que eu não estou tão virtuoso assim. Estou fazendo algo exterior, constrangido. Percebem? Eu não roubo porque não tem ocasião. Então, não é que você seja virtuoso, né? Aliás, Machado de Assis, num dos seus contos, ele fala assim, né? A ocasião faz o furto, o ladrão já nasce feito. Por quê? Porque é isso, a virtude não está em algo exterior, que se faz ou não se faz, está em algo interior. É um princípio interior de ação. Ou seja, deriva da nossa natureza, deriva da nossa concepção do que é o fim, do que é o melhor. E ainda que esse bem possa, não é mal, né, beber um uísque, ou uma dose ou duas, não é o melhor, considerando o fim, considerando a narrativa, que é a vida. Então a gente faz escolhas melhores. E segundo Aristóteles, e nisso seguido por Santo Tomás, nós somos felizes na medida em que façamos boas escolhas, escolhas virtuosas. E isso é completamente diferente de entender a liberdade como uma força sem orientação, sem vinculação com a racionalidade, que, por constrangimentos exteriores, me levam a agir de um determinado modo, mas que eu devo agir desse modo por sentido do dever. É assim que a gente age meritoriamente. Kant chega a dizer que agir bem não é nem sequer agir conforme o dever, é agir por sentido do dever. Não significa nem sequer cumprir a lei, significa cumprir a lei porque eu sei que é melhor cumprir, independentemente do que eu sinta, das minhas inclinações, que é completamente diferente da ética virtuosa, que é agir bem seguindo as suas inclinações naturais, porém ordenando-as de uma maneira racional e escolhendo o que é melhor em cada momento. E não há incompatibilidade entre ser feliz e agir bem, pelo contrário, há perfeita conexão. É impossível ser feliz sem agir bem. Então essas são as diferenças, né?